Bom, pessoal, no vídeo anterior respondi algumas questões e transformando de números decimais, dízimas periódicas, periódicos simples, periódicos compostos, para transformar em frações. E agora tem algumas expressões, né, numéricas, números decimais, multiplicação ou soma, e que para fazer essas operações, o maior caminho é você primeiro transformar em fração. Porque você multiplicar 0,333 até o infinito, você vai ter um problema, porque você não tem o fim do decimal, você tem 0,333. Então o passo aqui é transformar em fração cada um dos termos, depois você faz a operação com fração. Eu vou retirar essa vírgula bem aqui, porque tem uma vírgula a mais bem aqui. Tirar essa vírgula aqui. Isso. Ok. Para a gente continuar. Então, basicamente é isso. É você transforma cada um dos fatores. Primeiro a gente transforma o 0,3, depois o 0,3444. E aí o procedimento é o mesmo. É você descobrir se a dízima, qual é o período, se a dízima é simples ou composta. Então, essa aqui é o período aqui, nessa 0,333. É 3. O 3 vem logo após a vírgula? Vem. Então, essa é uma dízima simples. A gente pode representar 0,3 com essa barra. Essa barra está dizendo que o 3 é o fator que você repetir, é o período. E aí, vezes a mesma coisa aqui. Só que aqui perceba que o período, a gente descobre que o número que está se repetindo é o 4. Porém, tem esse 3 antes. E aí esse 3 a gente chama de antiperíodo. E o 4 aqui é o período. Então, essa aqui é uma dízima composta. Então, essa aqui é uma dízima composta. E aí a gente pode representar da seguinte maneira. 0, a gente pega o 3, 4, e a gente bota a barrinha em cima, porque representa qual é o período. Agora, você vai transformar o 0,33, essa dízima periódica, em uma fração. E aí, a gente já viu isso, inclusive no vídeo anterior, exercícios parecidos. Como é que a gente faz? Eu acho que até igual a esse aqui. Como é que a gente faz? O período é o numerador, ou seja, 3. A quantidade de algarismos do período vai ser a quantidade de 9 no denominador. O algarismo é só 1, que é só o 3, então vai ter apenas o 9. Então, 3 nonos. Depois dá para simplificar e ver que isso aqui é um terço. Vezes. Aí agora a gente percebe 0,34. Qual é a regrinha neste caso? Você pega o período, o antiperíodo junto com o período, ou seja, o 34, menos o antiperíodo. Quem é o antiperíodo? É 3. E aí a gente tem o numerador. E qual é o denominador? O denominador, a gente viu o seguinte. Denominador, a gente pega a quantidade de 9, quanto foram os algarismos do período. Então, o período é 4. Então, vai ter um 9. Compõe um 9. E zeros, quantos foram os algarismos do antiperíodo? Quantos são os algarismos do antiperíodo? Apenas 1, que é o 3. Então, a gente vai ter um 9. E aí, isso aqui é exatamente igual. Aqui a gente pode dividir por 3. Dividir por 3. E aí a gente vai ter um terço. Então, a gente vai ter um terço vezes 34 menos 3 é 31 sobre 90. Agora, essa fração dá para reduzir 31 sobre 90avos? Não, porque o 31 é primo. Então, agora é multiplicação. Multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, a gente vai ter 1 vezes 31, 3 vezes 90. 3 vezes 90. 1 vezes 31 é, obviamente, 31. 3 vezes 90. 3 vezes 9, 27. 270. Então, está aqui o resultado, 270. Então,
quando a gente tem essas expressões, transforma em fração. Com as regrinhas que a gente aprendeu. Transformou em fração, você faz as operações. E aí vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é a mesma coisa. E aí vocês têm que lembrar como é que a gente resolve uma expressão numérica. Você resolve tudo que está dentro do parênteses e depois pega o que está fora. Agora perceba o seguinte, que esse 9,9 não é uma dízima periódica. Não é uma dízima periódica. Então, para você transformar o 9,9 em fração, você não vai usar a regrinha, a regra da dízima periódica. Você vai usar a regra convencional de fração. Mas você vai usar por 1,222 e por 0,7777. Então, primeira coisa, a gente vai transformar todos em fração. Depois que a gente transformar tudo em fração, a gente vai fazer as operações. Então, primeiro a gente vai resolver aqui as dízimas periódicas. Depois a gente resolve esse 9,9. 9,9 é bem mais simples. Mas se quiser também resolver logo. E aí aqui a gente já aprendeu algumas coisinhas, que é o seguinte. Quando o número à esquerda não for zero, a gente pode fazer uma soma. E aí a gente transforma. Vai ficar 1 mais 0, e aí perceba, qual o período? É 2. Ele vem logo após a vírgula, então a dízima é simples. Então já facilita. Menos 0,777. Qual o período? É o 7. Vem logo após a vírgula, a dízima é simples. Então a gente tem duas dízimas periódicas simples. Então a gente separou, ficamos com esta continha. Aí agora a gente vai transformar em fração. E aí o que vai acontecer? 9,9 vezes, que isso aqui quando não aparece nada aqui no caso é vezes, porque a gente tem o parênteses, está multiplicando isso tudo, 1 mais 0,2, essa dízima periódica. Então, como a dízima é simples, o numerador será o próprio período 2. E o denominador é só formado por 9, a quantidade de vezes que temos algarismos do período. O algarismo do período é só o 2, então é só 1. Então a gente tem só um 9. Menos, novamente, 0,7 é uma dízima simples. Então, o período é o numerador, a quantidade de algarismo do período é a quantidade de 9 do denominador. O 7 é só o 7, então vai ter apenas o 9. E aí perceba que ficou fácil por uma coisa. A gente tem 9, 9, ou seja, subtração de fração com o mesmo denominador. Conserva o denominador, subtrai os numeradores. Então vai ficar bem mais fácil. Então a gente vai ter o seguinte. 2, a gente repete o 1 e a gente pega, conserva a base, não é isso? Que é 9, subtrai os numeradores. 2 menos 7 é menos 5, então a gente vai ficar com menos 5. Menos 5. Aí a gente resolve, repete o 9,9. 9,9. Abre o parênteses. Agora a gente tem 1 menos 5 nomes. Qual é o denominador comum? O mínimo múltiplo comum é o 9. Porque embaixo do 1 é como se tivesse 1. Então, 9 dividido por 1 é 9. Vezes 1, 9. 9 menos 9 dividido por 9 dá 1 vezes 5, 5. Então, menos 5. Então, a gente vai chegar
na seguinte multiplicação: 9,9 vezes... Agora a gente pode eliminar o parênteses. 9 menos 5 é 4. Então a gente vai chegar em 4 nonos. Exatamente, 4 nonos. 4 nonos. Então agora, o passo é só transformar esse 9,9 em forma de fração. 9,9 é a mesma coisa de dividir 99 por 10. Isso é a mesma coisa de 99 por 10. 99 dividido por 10 vezes 4 nonos. E aí, depois eu vou explicar como esse 99 é 99 sobre 10. Eu vou abrir um asterisco aqui. Mas a gente já viu nas últimas aulas. E aí você faz a multiplicação de fração. Multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Agora perceba o seguinte, a gente pode logo até fazer uma redução. Ó. 99 dividido por 9 dá 11. Poderia fazer isso. 4 a gente poderia reduzir com 10. Mas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no item anterior. 99 vezes 4, 10 vezes 9. Aqui é exatamente igual. Aí agora, a gente pode pegar, agora sim a gente vai reduzir. 99 é por 9 e 9 é por 9. 99 por 9 dá 11. E 9 por 9 dá 1. Agora a gente vai pegar o 10 e o 4. 4 é por 2. 4 por 2 é 2. 10 também é por 2. 10 por 2 é 5. 11 vezes 2, 22. 5 vezes 1 é 5. Aí você pode entrar na dúvida, professor, como é que você fez isso? É como se eu separasse, entendeu? Eu colocasse 99 sobre 9 e 10 e 4 sobre 10. E aí você chegaria nessa fração. E aí você pode perguntar, como é que chegou em 9,9 é igual a 99? E aí você poderia fazer da mesma forma, você poderia separar 9 mais 0,9. 0,9. E aí você vai transformar o 0,9 em fração. A gente repete o 9, 9 mais. 0,9 a gente viu o seguinte, e 0,9 a gente pega o número que está após a vírgula, que é 9, sobre, como tem um número após a vírgula, a gente pega o 1, é 1 mais a quantidade de vezes, quantidade de algarismo do número que está após a vírgula. O número que está após a vírgula é apenas o 9. Então, o 9 só tem um algarismo. Então, a gente vai colocar apenas um zero. Aí, agora a gente pega o denominador comum entre 1 e 10, que é 10. Aí, a gente pega 10 dividido por 1, dá 10. Vezes 9 é 90. Isso tudo, obviamente, sobre o denominador comum, que é 10. Agora, a gente pega 10 dividido por 10, é 1. Vezes 9 vai dar 9. Aí agora, é só somar 90 mais 9, 99 sobre 10. Que está aqui, ó, 99 sobre 10. É exatamente isso
que eu fiz. Eu só fiz esse asteriscozinho aqui porque aqui não ia dar espaço. Então, assim que você vai fazer os cálculos, você transforma tudo em fração. Depois que transformou em fração, você vai fazer as operações. Aí agora, novamente, é uma questão também que está muito parecida com a que está no nosso exercício. Ela é até um pouquinho mais difícil. Então, o que ele fala é o seguinte. Ele pegou uma divisão e aqui acho que até tem 1, mas aqui é 0, tá? Vamos colocar aqui 0,55, tá? Então, 0,555. Ou seja, você pegou dois números, A e B, e dividiu. Esse B ficou muito feio, mas vamos dar uma melhorada nesse A e nesse B. A e B. Ele fala bem aqui, Renato dividiu dois números inteiros positivos e obteve na sua calculadora 0,555. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora seria. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o A e o B. Quando ele pegou o A e dividiu pelo B, ele encontrou 0,555. E aí, o que a pergunta o que a questão está pedindo é, depois que você encontrar, você vai dividir o B pelo A e qual será o valor encontrado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quem é o A e quem é o B. Como é que eu descubro quem é o A e quem é o B? Transformando 0,55 em forma de fração. Primeira coisa, é uma dízima simples? É, porque quem é o período? O período é 5. O 5 vem logo após a vírgula? Vem. Então, a gente pode representar dessa forma, barra. Como é uma dízima simples, é bem tranquilo de resolver. O numerador será o próprio período, no caso o período é 5, e o denominador será formado por 9. Qual é a quantidade do 9? A quantidade de algarismos do período. O período só tem um algarismo, é só o 5. Então, a gente vai ter apenas o 9. Então, a gente chegou nisso aqui, que A sobre B, ou seja, A dividido por B, é igual a 5 sobre 9. Então, a gente conclui que o A é 5, isso aqui é uma fração já irredutível, porque 5 é primo, então isso já é irredutível. Então, a gente chegaria que A é igual a 5, porque é uma fração irredutível, tá? E B é igual a 9. A gente pode chegar nisso. Em outras palavras, o que a questão nos pede é isso aqui. A questão que está pedindo quanto é 9 dividido por 5. Então, neste caso, basta dividir 9 por 5 para a gente encontrar qual é a fração aqui. Qual é o decimal, na verdade, que representa essa fração. Então, a gente pega 9 dividido por 5. 9 por 5 dá 1. Sobra 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Sobra 4. 4 menor que 5. Então, a gente coloca um 0 e uma vírgula. 40 por 5 é 8. Então, a gente chega em 1,8. Então, a resposta que o Renato iria obter na calculadora dele é isso aqui, 1,8. Tá? Então, assim, revisem essa questão, revisem essas questões, podem ver e rever o vídeo. Eu vou colocar o material na descrição do vídeo, provavelmente, mas eu vou distribuir para vocês também o material. Aí vocês podem ver e rever o vídeo, tentar, porque as questões que eu respondi nesses dois vídeos são bem parecidas com as questões da atividade, tá? Então, um abraço, até a próxima.